Eu era daquelas pessoas que preferia observar a participar, uma Milene tímida até o último fio de cabelo. Meu mundo era feito de livros, séries e playlists que eu ouvia em loop enquanto fingia estar ocupada. Sempre achei que ser assim fosse um dom, afinal ninguém me conhecia direito, mas também ninguém podia me julgar. Até aquele dia no trabalho. Antônio foi a novidade mais inesperada na nossa equipe. Ele entrou com aquela energia elétrica que parecia iluminar o ambiente inteiro. Alto moreno, com um sorriso fácil e uma camiseta de banda de rock que gritava, "Eu não ligo para a perfeição." Ele puxou conversa com todo mundo antes mesmo de terminar sua apresentação oficial. Comigo, claro, foi diferente. Eu estava sentada no canto da sala de reuniões, meu caderno aberto, com a caneta apoiada nos lábios, tentando parecer super concentrada. Usava um vestido midi de alcinhas finas, azul marinho com pequenas flores brancas, que eu tinha escolhido para me sentir discreta. Nos pés, sapatilhas pretas simples, e meus cabelos estavam presos em um coque frouxo, quase desfeito. Quando ele simplesmente apareceu ao meu lado, um cheiro bom de colônia amadeirada pairou no ar, me fazendo levantar o olhar. "Oi, você é nova aqui?" Ele perguntou, sorrindo como se já nos conhecêssemos há anos. Eu ergui os olhos, surpresa. Na verdade, eu trabalho aqui há 2 anos. "Ah, então sou eu quem é novo." "Antônio, prazer." Ele estendeu a mão, e eu hesitei por um segundo antes de apertá-la. O toque firme e seguro. "Sou a Milene." "Milene, lindo nome. Combina com você." Ele piscou, e senti minhas bochechas queimarem. Eu estava acostumada a passar despercebida, e a atenção dele, ainda que mínima, era como um holofote. "Obrigada", murmurei, sem saber bem o que dizer. Ele riu baixo, inclinando-se um pouco na minha direção. Seus olhos castanhos brilhavam, e percebi uma barba por fazer que lhe dava um ar ainda mais descontraído. "Relaxa, não mordo." "Bem, pelo menos não no primeiro encontro." "Quem disse que vai ter um encontro?" Respondi rápido demais, e ele gargalhou alto, jogando a cabeça para trás. "Boa resposta, gostei. Te vejo por aí, Milene." E foi assim que tudo começou. Nos dias seguintes, Antônio não desistiu de mim. Ele sempre encontrava maneiras sutis de me fazer rir ou me tirar da minha concha. Eu tentava manter minha rotina inalterada, sempre com um livro em mãos durante o almoço, um romance de época, daqueles que me permitiam viajar para outros mundos. Vestia, quase sempre, saias longas e blusas soltas, preferindo tons neutros para não chamar atenção. Meus tênis brancos, um pouco surrados, eram meu fiel companheiro para me locomover pela cidade. Uma vez, durante uma reunião particularmente entediante sobre resultados trimestrais, ele me passou um bilhete por debaixo da mesa. "Se continuar tão séria, vou roubar seu café e te obrigar a sorrir." Eu não respondi, mas escondi o bilhete na gaveta da minha mesa. Não sei por quê. Talvez porque ele tinha razão. No almoço ele sempre aparecia na mesa onde eu tentava comer sozinha, no cantinho do restaurante. "Você sabe que comer sozinha não vale pontos extras de introspectiva, né?" Ele brincou certo dia, puxando uma cadeira sem pedir licença. Eu usava um vestido camiseiro de linho bege, com a gola um pouco aberta, e meus cabelos soltos caíam sobre os ombros. Minhas unhas pintadas de um vermelho escuro eram um dos poucos toques de ousadia que eu me permitia. "Eu só prefiro ficar quieta", respondi, cutucando meu arroz distraidamente. Quieta, mas pensativa. "Aposto que tem um monte de histórias na sua cabeça." "Talvez, mas elas são melhores quando ficam lá." Então são ruins?" "Não exatamente." "Uma pena, eu adoraria saber." Sua insistência gentil começava a me desarmar. Ele nunca pressionava, apenas deixava espaço para que eu escolhesse me abrir. E aos poucos, eu comecei a falar mais. Contei sobre meus livros favoritos, já que ele insistia em saber sobre eles. Ele afirmava que nunca tivera paciência para terminar de ler um livro por inteiro, o que me fazia rir. Também ele me perguntava sobre as músicas que eu ouvia quando queria fugir do mundo. Ele parecia sempre atento, às vezes fazendo perguntas que me faziam pensar 2 vezes antes de responder. Uma tarde, depois do expediente, ele me pegou desprevenida. Eu estava guardando meus pertences, meu blazer de alfaiataria preto jogado sobre a cadeira, me preparando para enfrentar o trânsito da volta para casa. Meu cabelo, que antes estava preso, agora caía em cachos soltos, e eu já sentia o cheiro da liberdade se aproximando. "Vamos tomar um café agora?" ele perguntou, parado na porta da minha sala. Olhei para ele, surpresa. "Sim, agora? Ou você tem algo melhor para fazer?"
Na verdade, não. Então vamos. Os encontros fora do trabalho se tornaram uma rotina. Antônio sabia como transformar qualquer situação em algo especial. Foi ali que percebi que havia algo diferente acontecendo dentro de mim. Eu, que sempre me mantive controlada, estava começando a me permitir ser livre. Numa dessas noites, estávamos sentados em um banco da Praça 7, dividindo um pedaço de bolo de cenoura com cobertura de chocolate que ele jurava ser o melhor da cidade. Eu estava com uma blusa de seda preta com decote em V, que escorregava suavemente pelos meus ombros, e uma saia lápis de couro sintético, que marcava um pouco minhas curvas. Meus cabelos estavam soltos, e eu usava um brinco pequeno de argola dourada. A brisa era leve, as luzes da cidade piscavam ao longe, e eu sentia que o tempo havia diminuído só para nós dois. Ele me olhou de um jeito diferente, não com um flerte costumeiro, mas com uma calma que me desconcertou. Sabe o que eu mais gosto em você, Milene? Ele perguntou, lambendo os dedos cobertos de chocolate. Meu incrível talento para parecer ocupada enquanto fujo das pessoas? Ele riu, mas balançou a cabeça. Gosto da forma como você observa tudo, como presta atenção nas coisas pequenas que ninguém nota. É como se você vivesse em um mundo com mais camadas do que o resto da gente. Eu congelei. Não porque não gostei, mas porque ninguém nunca tinha dito isso. Ninguém nunca tinha me visto desse jeito. É por isso que eu sempre puxo conversa com você, ele continuou, porque acho que se eu tiver sorte, você me deixa ver um pedacinho desse mundo também. E naquele momento eu quis abrir a porta, destrancar as gavetas onde escondia meus pensamentos e deixar que ele entrasse, devagar, do jeito que ele sabia fazer. Na semana seguinte foi meu convite. Pela primeira vez, fui eu quem apareceu do nada na mesa do almoço dele, que estava em uma lanchonete movimentada perto do trabalho. Eu usava um conjunto de alfaiataria em tom pastel, calça pantalona e colete, com uma regata de seda branca por baixo, e um salto bloco confortável. Meus óculos de sol estavam pousados na cabeça, mantendo alguns fios de cabelo no lugar. Hoje você vai almoçar comigo, declarei, cruzando os braços. Ele ergueu a sobrancelha teatralmente surpreso. Uau, a senhorita introversão tomando a iniciativa. Estou honrado. Não se acostuma, resmunguei, mas sorri, e ele percebeu. Claro que percebeu. Foi nessa dança silenciosa que fomos nos aproximando, um passo de cada vez. Às vezes tropeçando, às vezes eu recuava. Antônio nunca cobrava, ele esperava. E esse tempo, essa ausência de pressa, me ensinou mais sobre carinho do que qualquer livro que eu já tinha lido. Até que um dia, no fim de uma sexta-feira particularmente caótica em que tudo deu errado no trabalho, ele me esperou na porta do prédio. Eu estava exausta, o coque desfeito, a maquiagem um pouco borrada, mas eu me senti segura ao vê-lo. Ele não disse nada, apenas estendeu a mão. Eu segurei. Fomos andando em silêncio lado a lado. Ele não disse nada por um tempo, e eu também não. O silêncio era confortável, era nosso. Milene, ele disse depois de alguns minutos, não quero te assustar, mas eu acho que tô me apaixonando por você. Meu coração parou por um segundo, ou pelo menos foi essa a sensação. E eu não quero que você se sinta pressionada. Só precisava dizer, porque se tem uma coisa que eu aprendi com você é que esconder sentimentos não os torna menos reais. Eu olhei para ele e vi o que sempre esteve ali, a verdade crua, simples, entregue sem garantias. Então respirei fundo e disse, eu também, Antônio. E pela primeira vez, isso não me assusta. Após um beijo prolongado e doce, ali mesmo, na calçada movimentada do centro de Belo Horizonte, foi ali que tudo realmente começou. Dias depois daquele beijo, em uma noite morna, daquelas que parecem segurar o tempo só um pouco mais. Meus lábios ainda guardavam o gosto do beijo que tínhamos trocado mais cedo, encostados na parede de um bar de samba no coração da Lapa, no Rio de Janeiro. Já haviam sido muitos beijos desde aquele dia, mas havia algo diferente agora, como se os silêncios começassem a dizer mais do que as palavras. Estávamos voltando para o carro depois do fim do show naquele barzinho pequeno, a música ainda vibrando em nossos corpos. Eu usava um vestido estampado, com fendas laterais discretas que se abriam a cada passo, revelando um pouco da pele da minha coxa. Nos pés, uma sandália de salto baixo, que me permitia dançar a noite toda sem perder o conforto. Meus cabelos estavam soltos com algumas mechas caídas sobre o rosto, e um leve perfume floral, que Antônio sempre elogiava, envolvia o ar ao meu redor. Quer que eu te leve para casa? Ele perguntou, a voz mais grave do que o normal,
o rosto meio iluminado pela luz da rua. Meu peito estava leve ou inquieto, talvez fosse isso. Pode, respondi quase sem pensar. Mas vamos dar uma volta antes. Ele não disse nada, só sorriu. Aquele sorriso pequeno, com a ponta do lábio, que ele só usava quando entendia coisas que eu ainda não tinha coragem de dizer em voz alta. Entramos no carro. A cidade corria devagar pelas janelas, como se estivesse com sono. Não ligamos o rádio, não precisávamos. Olhei para ele algumas vezes, e sempre que olhava, encontrava seu perfil calmo, concentrado na rua, como se dirigir fosse só uma desculpa para estarmos ali juntos. Com o tempo suspenso. Em um momento, sem dizer nada, estendi a mão e toquei a dele, que estava apoiada perto da marcha. Ele virou a palma e entrelaçou os dedos nos meus, sem olhar, sem soltar. Eu sentia a aspereza suave de sua pele e a firmeza de seus dedos. Era um toque que me tranquilizava, uma promessa silenciosa. Foi então que ele fez uma curva diferente, em uma rua menos movimentada, com luzes suaves e prédios baixos, um pouco afastada da agitação. Só percebi onde estávamos quando vi a fachada discreta, limpa, uma recepção iluminada por abajures quase escondida atrás de uma árvore antiga. Era um hotel boutique charmoso, com uma aura de segredo e intimidade. Ele estacionou devagar. O portão se abriu silenciosamente na nossa frente, como se estivesse esperando por nós. Ele não disse nada. Eu também não. Só soltei o cinto do banco do carro, abri a porta e desci. Naquele momento, ali com ele, tudo parecia no tempo certo, sem rótulos, só a verdade quieta do que estávamos construindo e agora, o que estávamos permitindo sentir. O ar lá fora estava mais quente do que eu esperava, ou talvez fosse só eu tentando entender tudo ao mesmo tempo. O som dos meus passos apressados no chão de pedra, o jeito como minha respiração parecia não acompanhar mais meu ritmo. Entramos sem trocar uma palavra. O ambiente era tranquilo, envolto num clima confortável. Tudo ali parecia feito para o mundo lá fora não existir. Meus olhos ainda estavam ajustando a luz. Ele me conduziu pela mão gentil mas firme, o bastante para me lembrar de que eu não estava sonhando. Meus sapatos de salto faziam um eco suave nos corredores forrados, e o cheiro de um incenso adocicado pairava no ar. Ele me olhou, e havia um tipo de cuidado naquele olhar que me desmontava mais do que qualquer frase ensaiada. Não era sobre o agora. Era sobre tudo que veio antes, cada conversa, cada sorriso roubado, cada silêncio partilhado sem esforço. Eu podia ouvir o som do meu coração rápido e insistente. Ele passou os dedos pelo meu rosto devagar, como se estivesse descobrindo um mapa secreto. Me inclinei só um pouco, o suficiente para fechar os olhos e encostar a testa na dele. Devagar, nada nele era invasivo. Era como se me esperasse há muito tempo. Enquanto nossos lábios se encontravam de novo, não havia mais hesitação. O beijo era diferente, sem a pressa dos encontros rápidos, sem as camadas de talvez. Era certeza, com aquele cuidado bobo que me fez sorrir por dentro. Mas era o jeito dele. Aos poucos, tudo foi desacelerando. Os gestos, o tempo. Não havia nada de barulhento ali, só duas pessoas finalmente permitindo mostrar seus sentimentos lado a lado, sem dizer nada. Eu sentia a maciez de seus lábios, o calor de sua pele, e a leve pressão de suas mãos na minha cintura. Eu encostei a cabeça em seu ombro, um silêncio bom, cheio de coisa nenhuma e ao mesmo tempo cheio de tudo. Eu não sabia o que viria depois, mas pela primeira vez em muito tempo, isso não me assustava. Cerca de um mês depois, estávamos oficialmente namorando. Antônio tinha esse jeito único de me fazer sentir segura, mesmo quando eu me arriscava fora da minha zona de conforto. Nas noites de sexta, quando ele aparecia com sacolas cheias de ingredientes e dizia que ia cozinhar, eu me jogava no sofá, pegava o controle remoto e dizia com a maior cara de pau: "Vou te deixar à vontade aí na cozinha se precisar de mim, não me chame, vou estar assistindo minha série favorita." E ele ria, amarrava o avental e me deixava lá, enrolada na manta no sofá da sala, assistindo a TV. Às vezes, eu esquecia o controle da TV e pedia para ele vir me alcançar para não precisar levantar. E ele sempre vinha, sem reclamar e com um sorriso no rosto. Ou quando o cheiro dele cozinhando invadia a sala e meu estômago roncava, ele vinha até mim com a colher na mão dizendo: "Prova." E me dizia: "Está bom." E eu ainda fazia cara de crítica gastronômica. Está com gosto de quero mais, pode servir." Ele fingia revirar os olhos, mas no fundo adorava. Outra coisa era o café da manhã de domingo.
Eu tinha criado o hábito nada saudável de fingir que ainda estava dormindo só para ele trazer tudo na cama. E ele levava sempre torradas, café com leite do jeito que eu gostava e aquele suco de laranja fresco que ele espremia só para me ver sorrir. Eu vestia uma camisola de seda curta, que escorregava pelas minhas pernas, e me enroscava nos lençóis, fingindo uma sonolência que ele sabia que era brincadeira. Tá se achando a rainha da Inglaterra, ele dizia, colocando a bandeja ao meu lado. Rainha não, princesa. Eu ainda sou jovem. Eu retrucava, esticando os braços e piscando para ele. Teve um dia em que ele chegou na sala e me encontrou usando a camiseta dele, com o cabelo preso de qualquer jeito, com uma taça de vinho na mão e um pedaço de pizza na outra. Eu estava completamente à vontade, os pés descalços no tapete macio. Você já está saindo da fase folgada e indo um nível além disso, né? Ele provocou. Folgado? Ergui uma sobrancelha. Eu só estou confortável, respondi, dando um gole no vinho sem tirar os olhos da série que passava. Mas sabe, eu gosto dessa versão mais desleixada de você. Aquela que ri alto, que dança sem medo, que me enfrenta com respostas rápidas. Ele se sentou ao meu lado, e eu senti o calor de seu corpo. Ah, mas isso é culpa sua. Você tem esse talento estranho de me mimar sem que eu perceba, falei rindo. Mas você gosta, né? Retrucou Antônio, passando a mão pelos meus cabelos. Um pouquinho, admiti. Antônio se aproximou, agachou ao meu lado e falou baixinho, só não esquece que toda folga tem um preço. Seus olhos brilhavam com uma malícia divertida. E qual seria o meu? Murmurei. Depois eu te mostro. Fui folgada até nisso, porque continuei vendo a série por mais uns 5 minutos só para provocar. Mas no fundo, eu sabia. Ele gostava de cuidar de mim. E eu, que sempre fui tão fechada, tão controlada, me via cada vez mais à vontade para ser essa versão mais preguiçosa, debochada e meio mimada de mim mesma. Uma versão que só existia ao lado dele. Uma que ria alto, pedia massagem nas costas e fazia drama por causa do frio só para ganhar mais uma manta e um cafuné. E o melhor de tudo, ele nunca reclamava, só sorria e dizia que era apaixonado por todas as minhas versões, até pela mais folgada de todas. Mas você não tem medo de que eu fique muito mal acostumada? Questionei, curiosa, olhando para ele, cujas mãos começaram a deslizar pela minha panturrilha. Ele sorriu, aproximando-se. Não, jamais. Ele então me puxou para mais perto e no meu ouvido sussurrou com a voz rouca, quase inaudível. Aliás, eu adoro o jeito como você se entrega aos pequenos prazeres. Milene. Mas há um prazer que você ainda não experimentou totalmente. Um arrepio percorreu minha espinha, e meu coração disparou. Seus lábios roçaram minha orelha, e ele me beijou no pescoço, de leve, antes de se afastar um pouco, me deixando com a sensação de algo suspenso no ar. É um segredo. Por enquanto ele disse, e seus olhos fixos nos meus tinham uma intensidade que nunca tinha visto antes. Um segredo que espero que você queira desvendar comigo. Ele se levantou e foi para a cozinha, me deixando ali, sentindo a pele arrepiada e o coração batendo forte, pensando no que ele quis dizer. Eu o vi preparando o nosso jantar, e a simples imagem dele com um avental, mas com aquele olhar que acabará de me dar, me fez sentir uma mistura de curiosidade, desejo e um leve, mas delicioso, nervosismo. O que seria esse segredo? E eu, que sempre evitei o desconhecido, me vi ansiosa para descobri-lo. Aquele segredo de Antônio pairou no ar por dias, um suspense delicioso que me deixava com uma pulga atrás da orelha. Eu, que sempre fui a rainha do autocontrole, me pegava pensando no que ele quis dizer, sentindo um friozinho na barriga cada vez que ele me olhava com aquele sorriso enigmático. Uma semana depois, numa quarta-feira chuvosa, Antônio me ligou no meio do expediente. Milene, o plano mudou. Esquece o jantar em casa. Quero te levar para um lugar diferente hoje à noite. Esteja pronta às 8. Eu senti um arrepio. A voz dele era de quem tinha algo em mente, algo que ele sabia que me tiraria da rotina. Diferente como? Perguntei, curiosa. Surpresa. E vista algo que te deixe confortável, mas especial. E use aqueles sapatos que você só usa em ocasiões importantes, aqueles com o salto mais fino. Passei a tarde inteira pensando no que vestir. No fim, escolhi um vestido preto de seda, de corte simples mas elegante, com um decote nas costas que eu raramente mostrava. Era um vestido que me fazia sentir poderosa e ao mesmo tempo vulnerável. Meus sapatos eram escarpins clássicos, de bico fino e salto agulha, que eu guardava para momentos que pediam um toque de ousadia. Prendi meu cabelo em um coque alto e despojado,
deixando alguns fios soltos emoldurando o rosto, e usei um batom vermelho vibrante. Quando a campainha tocou, meu coração já estava batendo no ritmo da expectativa. Antônio estava impecável. Usava uma camisa de linho escura, aberta nos primeiros botões, e calça social bem cortada. Um blazer claro jogado sobre o ombro. Ele me olhou de cima a baixo com um sorriso que dizia: "Você entendeu a mensagem." "Uau, Milene! Você está deslumbrante", ele disse, e beijou minha mão, um gesto que me fez corar. "E você, misterioso", respondi, sentindo o perfume amadeirado dele mais forte do que o habitual. Entramos no carro, o modelo mais esportivo do que o de costume. Ele dirigiu por ruas que eu não conhecia, atravessando bairros charmosos de Belo Horizonte. A cada curva, a curiosidade aumentava. Finalmente parou em frente a uma porta discreta, iluminada por uma luz âmbar, sem letreiro em uma rua que parecia residencial. O local era tão discreto que eu nunca teria notado. "Chegamos ao meu segredo", ele sussurrou, e abriu a porta para mim. O ambiente lá dentro era uma surpresa. Era um bar de jazz underground pequeno, com luz baixa e uma atmosfera sensual. Mesas redondas de madeira escura, poltronas de veludo e um palco iluminado onde uma cantora de voz rouca embalava a noite. O cheiro de uísque e café pairava no ar, misturado com o perfume suave de flores. Eu me sentia em um filme. "O que é isso?", perguntei encantada. "Um dos meus refúgios. Um lugar onde a gente pode ser a gente mesmo, sem pressa, sem julgamentos. E onde eu queria te trazer há um tempo." Ele me guiou até uma mesa mais reservada, perto do palco, mas com uma privacidade acolhedora. Antônio pediu 2 taças de vinho tinto, e a cada gole eu me sentia mais leve e mais solta. Conversamos sobre tudo e nada, rimos das nossas histórias de trabalho e por um momento me peguei dançando sentada, apenas com a parte superior do corpo, seguindo o ritmo do jazz. Meus ombros balançavam e meus pés batiam no chão suavemente. O decote nas costas do meu vestido parecia ainda mais sedutor com meus movimentos. No meio da noite a cantora fez uma pausa, e a banda começou a tocar uma melodia mais lenta, quase um blues. Antônio se inclinou na minha direção. "Milene, posso te perguntar uma coisa?" "Pode." "Se você pudesse se libertar de qualquer medo, de qualquer inibição, o que você faria primeiro?" A pergunta me pegou desprevenida. Olhei para ele, para a luz suave que iluminava seu rosto, para o brilho nos seus olhos. Pensei em todos os nãos que eu havia dito a mim mesma, em todas as vezes que me escondi. E de repente a resposta veio clara. Eu dançaria. Ele sorriu. "Então, por que não dança?" "Aqui? Agora?" Olhei para a pequena pista de dança, onde apenas alguns casais se moviam. "Sim, aqui, agora, comigo." Ele estendeu a mão, seus olhos cheios de um convite irrecusável. Eu hesitei por um segundo. Minha mente gritava não, mas meu coração dizia sim. Olhei para os meus escarpins que pareciam me encorajar. Respirei fundo, peguei a mão dele e me levantei. No momento em que nossos corpos se aproximaram na pista, eu senti uma energia diferente. Era como se as camadas de timidez estivessem se desfazendo. Ele me puxou para perto, e minhas mãos foram parar em seu pescoço. Seus dedos se entrelaçaram na minha cintura, e eu senti o calor da sua pele através da seda do meu vestido. Nossos movimentos eram lentos, sensuais. Eu fechei os olhos por um momento, sentindo a melodia me envolver, sentindo o corpo dele próximo ao meu. Pela primeira vez eu não me preocupava com quem estava olhando, com o que estavam pensando. Eu estava ali com ele vivendo aquele momento. Meus cabelos roçavam em seu rosto, e o batom vermelho que eu usava parecia selar a ousadia daquele momento. Ele beijou meu pescoço de leve e sussurrou: "Você é linda quando se permite, Milene." Aquele foi o clímax da noite. Dançamos por mais algumas músicas e cada toque, cada olhar, era um novo passo na nossa conexão. Depois voltamos para a mesa, o vinho tinha um gosto ainda melhor. Quando saímos do bar, a chuva tinha parado, e o cheiro de terra molhada pairava no ar. A noite estava mais fria, e Antônio tirou o blazer e colocou sobre meus ombros. Seu calor ainda estava ali. Caminhamos em silêncio por alguns minutos, de mãos dadas. "Antônio", eu disse, quebrando o silêncio. "Aquele segredo, éramos nós, não era?" "Se permitindo." Ele sorriu, e seus olhos brilhavam sob a luz da rua. "Em parte. O segredo maior é o que a gente ainda vai descobrir, Milene." Ele parou em frente ao meu prédio. Aquele mesmo prédio onde eu sempre me escondia da vida. Mas agora, algo estava diferente. Eu me senti mais leve, mais aberta.
Antônio se aproximou e o beijo foi longo e intenso. Senti cada músculo dele, cada respiração. Era um beijo de despedida e de promessa. Durma bem, minha dançarina, ele sussurrou, e eu senti um beijo suave no canto da minha boca, antes que ele se afastasse. Eu entrei no prédio, o coração acelerado. Abri a porta do meu apartamento, a escuridão me esperando. Mas não me senti sozinha. Havia um calor em mim, uma nova Milene. Olhei para o meu reflexo no espelho do corredor. O vestido preto, os sapatos de salto, o batom vermelho um pouco borrado. Aquela mulher me olhava de volta e ela era diferente. Ela sorria. Fui para a cama e o sono demorou a chegar. Meus pensamentos estavam em Antônio, na noite e na dança. Eu me sentia viva, verdadeiramente viva. Finalmente estava me libertando das minhas próprias amarras. Na manhã seguinte, acordei com o telefone tocando insistentemente. Era uma ligação do trabalho. Um número que eu não reconhecia. Atendi sonolenta. Milene? É da agência de intercâmbio. Ligamos para confirmar seu voo para Barcelona. Antônio Mendes fez a reserva ontem à noite, e ele informou que você viajará hoje à tarde. Você precisa estar no aeroporto em 3 horas. Meu coração parou. Barcelona? Hoje à tarde? Antônio. Me sentei na cama atordoada. Eu não me lembrava de ter falado sobre Barcelona com ele, muito menos de um intercâmbio ou de uma viagem repentina. Meus olhos caíram sobre a mala de viagem que estava no canto do meu quarto, fechada com uma etiqueta recém-colocada, Milene, e uma pequena nota em cima: este é o verdadeiro segredo, meu amor. Te espero lá. Antônio. A ligação foi cortada. Eu estava sozinha no meu quarto, com a mala arrumada e um voo para um destino desconhecido. Me levantei, sentindo as pernas bambas. Minha mente girava. O que estava acontecendo? Antônio, ele havia me mandado para Barcelona? Sozinha? E porque o bilhete dizia te espero lá. A alegria da noite anterior se transformou em uma confusão avassaladora. O medo gelado me atingiu. Ele me levaria para um lugar tão distante, sem me consultar? Olhei para a mala novamente. Dentro dela, a vida que eu conhecia parecia ter sido empacotada e enviada para longe, sem o meu consentimento. Abri a mala e em cima das minhas roupas, vi algo que me fez tremer. Uma única rosa vermelha murcha e embaixo dela, uma foto. Uma foto minha tirada do meu Instagram, de quando eu estava em uma viagem sozinha para o Nordeste, vestindo um biquíni e sorrindo para a câmera. Mas a foto tinha um detalhe perturbador. Meus olhos estavam riscados com caneta vermelha. E atrás da foto, uma mensagem escrita em letra cursiva, que não era a letra de Antônio. Agora sim, o jogo começou, Milene. E você está sozinha. Bem-vinda ao meu mundo. O celular tocou novamente. Era um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. A voz do outro lado era distorcida e irreconhecível, como se viesse de um gravador. Eu te avisei que toda folga tem um preço, Milene. Ele te mimou, sim. Mas eu sou quem decide o quanto essa folga vai custar. E a conta acabou de chegar. A ligação caiu novamente. Eu estava ali sozinha com a mala para Barcelona, uma rosa murcha, uma foto com os olhos riscados, e uma voz que me gelava até os ossos. Antônio havia sumido. E eu estava no meio de um jogo que não entendia, em um destino desconhecido, com a sensação de que minha vida nunca mais seria a mesma. O verdadeiro segredo não era a dança ou a liberdade. O verdadeiro segredo era o perigo que eu mal começava a vislumbrar.